Hoje vamos falar aqui no programa sobre dois temas importantes, principalmente se tratando do Nordeste brasileiro. Qualificação de gestão pública é um movimento nacional de melhorar a gestão pública, otimizar os recursos da administração pública que são escassos, que são limitados e que precisam ser bem geridos para que os resultados sejam políticas públicas eficientes e, obviamente, melhorar as condições de vida das populações, principalmente no interior do Estado. Esse é um assunto que está na ordem do dia das gestões. Cada vez mais, a cada eleição se exige, não é, uma gestão mais qualificada, uma melhor gestão dos recursos públicos. E também a redução da pobreza e da desigualdade. Esse é um tema que nos últimos anos vem sido também muito colocado até mesmo na pauta do governo federal. Não é? O governo Lula e o governo atual da presidente Dilma pautou inclusive a erradicação da pobreza extrema. Aqui no Ceará, o LEP, o Laboratório de Estudo da Pobreza, do curso do CAEM, do curso de Economia, do doutorado de Economia da Universidade Federal, sempre apresenta programas e pesquisas que mostram aonde estamos ainda necessitando de um trabalho mais focado, onde nós temos, por exemplo, um índice de desenvolvimento humano ainda preocupante. Nós temos municípios do Ceará que ainda carecem de uma concentração maior de esforços da administração pública. Não é? Temos, inclusive, o doutor Flávio Ataliba, que esteve aqui nesse programa já há algumas semanas, que fez um trabalho muito interessante, um mapeamento da cidade de Fortaleza. Existem bairros na cidade de Fortaleza que tem uma grande concentração de pobreza e que a gente precisa, através da gestão pública, caminhar para diminuir as desigualdades numa cidade como Fortaleza, uma metrópole. E temos que levar também este olhar para o interior do Estado. Aqui na Assembleia, na próxima quarta-feira, dia 15, vai acontecer aqui no Complexo das Comissões a apresentação desse trabalho, qualificação da gestão pública municipal para a redução da pobreza e da desigualdade no Estado do Ceará. É uma parceria do SINTAF, dos sindicatos fazendários, da Fundação SINTAF, também da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará, a Casa do Povo, e com apoio do CAEM, do curso de Economia, de Doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará. Este é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui o Nilson Fernandes, ele é fazendário, é diretor do SINTAF. Está aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre este curso, sobre esse trabalho, como é que tipo de ação concreta pode ser realizado. O Nilson aliás, vai falar aqui sobre experiências que serão realizadas em 2 municípios do Ceará que apresentam problemas gravíssimos no índice de desenvolvimento humano. Esse índice está muito baixo e necessitando de um olhar todo especial. A gente vai falar sobre este assunto a partir de agora no Questão de Ordem, aqui com o Nilson Fernandes, que é do SINTAF e que vai trazer todos os detalhes desse debate importante que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, repito, no próximo dia 15 agora de maio, quarta-feira, no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia. Você participa do programa pelo nosso endereço eletrônico, está aí o seu vídeo. Você pode, inclusive, sugerir temas para futuros programas. Tudo bom, Nilson? Prazer ter aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Bem-vindo. A gente sempre fica muito feliz em poder estar aqui. Um programa que é característica de formação de opinião. O SINTAF, junto com a Assembleia e o CAEM, no próximo dia 15, vai apresentar esse trabalho, qualificação da gestão pública municipal para a redução da pobreza e desigualdade, e também o lançamento do programa Eficiência da Administração Tributária e Redução da Pobreza nos Municípios Cearenses. É isso? Porque isso aqui é uma ideia maravilhosa, agora é uma tarefa grandiosa, né? Muito grandiosa. Muito grandiosa. Né? Já há algum tempo, é importante que a gente faça um certo histórico da atuação dos servidores da Fazenda. De alguns anos para cá, o nosso sindicato ele resolveu sair apenas da esfera meramente corporativista, interna, e saiu para a sociedade porque sabe que nós, enquanto fazendários, podemos colaborar muito com o desenvolvimento do Estado. E não só apenas com a arrecadação. Isso é importante. Mas também, o sindicato não luta só pelas questões corporativas dos fazendários, que é importante, mas também está tendo um olhar de como a eficiência tributária pode gerar benefícios para a população. Exato.
por exemplo, você citou o LEP. O LEP é uma das grandes virtudes que nós temos aqui no estado do Ceará. E o LEP, desde 2006, o Sintaf se aproximou do LEP. O LEP, que é o Laboratório de Estudos da Pobreza da UFC. E nós temos colaborado, inicialmente era apenas com algum apoio financeiro, para que se estruturasse uma sala, alguma coisa. Mas depois, nós havíamos já realizado um convênio com o próprio CAEM, e nós temos hoje, 2013, nós temos cerca de 300 mestres fazendários formados no CAEM, mestres, em função do nosso convênio com a Universidade Federal. Então, são pessoas... A qualificação dos fazendários que volta para boas políticas públicas. Perfeito. Porque é o seguinte, esses mestres hoje, eles são também pesquisadores do LEP. E, recentemente, nós fizemos uma pesquisa de extrema importância. Só é importante que a gente perceba que o LEP, desde 2006, desenvolveu esses trabalhos, e, numa determinada época, o governador do estado do Ceará levou para, então, a ministra Dilma, os estudos do LEP sobre a pobreza aqui no nosso estado. De uma maneira ou de outra, hoje o Brasil rico é Brasil sem miséria. Então, boa parte das informações, do trabalho que o LEP desenvolveu, eles nutriram para a criação desses projetos grandiosos que o governo federal tem feito e que tem minorado a pobreza, que tem diminuído muito o sofrimento de muitos brasileiros. Então, o LEP tem essa grande valia, não só para o Ceará. Tem dado, você lembrou bem nisso? Bons exemplos, o LEP, né? O doutor Flávio Atariba já tinha falado Sim. nisso, que, quer dizer, vamos torcer para que esse programa do governo ele consiga alcançar as metas. E o Ceará também deu a alfabetização na idade certa. Perfeito. Inclusive... Foi um programa nosso aqui do Ceará, do governo Cid, que foi levado para Brasília. E uma característica do cearense é que, embora sejamos sofredores pelas intempéries que a gente tem, o cearense é extremamente criativo e muito estudioso. Então, esses programas vão surgir outros. Esse programa que a gente está iniciando aqui na Assembleia, num convênio que nós realizamos com a Unipass, é um programa que surgiu primeiro de uma pesquisa. Juntamente com o LEP, vários pesquisadores nossos, colegas da Fazenda, nós fizemos uma pesquisa que constatou a seguinte coisa. Aqui no estado do Ceará, e essa planta se espelha para todo o país, diz o seguinte: aqui no estado do Ceará, os municípios que têm maior número de pobres e de muito pobres, ou seja, os miseráveis, são aqueles municípios que não têm organizações administrativas tributárias. Ou seja, secretarias de finanças praticamente inexistentes, sistemas de cobrança praticamente inexistentes. Mas não é só por uma questão financeira, que é obviamente quem tem uma secretaria de finanças organizada e consegue cobrar alguns tributos, ele consegue ter mais recursos. Mas não é apenas por isso. É porque também quando as pessoas começam a contribuir, o mínimo que sejam, mas que elas têm noção de que aquilo que ela paga é o que constrói aquela praça, é o que sustenta aquela escola, é o que paga aquele professor, é o que dá condições para que o posto de saúde esteja funcionando, ele começa a ter noção de cidadania. Então, essa pesquisa que nós já... Isso é mais exigente como gestor também. Isso é muito mais exigente. Nós sabemos que a boa vontade dos gestores que estão longe dos municípios nem sempre resolvem. Nós sabemos que existem grandes projetos, existem grandes ideias, mas as pessoas vivem nos municípios. E muitas vezes... A nação é uma abstração, né? O próprio Estado é uma abstração. E o que tem acontecido é que muitas vezes o Estado do Ceará tem dinheiro para ser investido, o governo federal tem dinheiro para ser investido, mas não tem projeto. Muitos municípios no nosso estado não têm ainda, não desenvolveram a capacidade de criar projetos para que captem recursos e esses recursos possam ser cambiados para a sua população e possam reduzir a miséria, possam melhorar a situação geral dessa população. Então, e às vezes tem um projeto, mas não tem dinheiro próprio para dar uma contrapartida. São completamente dependentes dos repasses que vêm do governo federal e do governo estadual. Então, esse grau de dependência que o município tem completo, e a maioria dos estados, dos municípios do Ceará, infelizmente, essa é a nossa realidade, dependem completamente dos repasses que vêm de fora. Então, constatando essa realidade de que esse processo, que é um processo de centenas de anos, né, que acontece, ele tem evitado com que muitas pessoas saiam da extrema miséria. Então,
qualificar a gestão pública municipal é uma forma da gente fazer com que as pessoas vivam melhor lá no seu município. Se a gente conseguir que crianças deixem se tornarem exploradas aqui na periferia da nossa cidade, Fortaleza, deixem de ir para prostituição, ou que venham ser pedintes aqui, se nós conseguirmos evitar, que pelo menos uma, já temos feito um grande trabalho. Se você consegue fixar no município de origem as pessoas, dando condições para que aquele município desenvolva políticas públicas, sociais, que atendam melhor a sua população, nós já vamos estar colaborando muito. Não só para a erradicação da miséria, mas pela dignidade, né? O povo cearense é muito digno, tem 184, é isso? 184 municípios. Desses, quantos tem os sistemas tributários organizados, secretarias de finanças? Eu sei que tem município aí que não tem nem como arrecadar, eu não sei nem como é que faria, né, para montar uma secretaria, porque não tem condição nem de arrecadação nenhuma. A pergunta que você fez é tão marcante, porque a resposta, eu posso dizer que menos de 10 municípios em meio de 184. Quer dizer, menos de 10%. Menos de 10%. Então, talvez seja em torno de 5%. E outra coisa, de maneira ainda meio precária. Isso reflete a pobreza da região, né? E aí nós temos que mudar. Os SINTAF, os fazendários do Estado do Ceará, assumiram esse compromisso de iniciar um processo para mudar esse quadro. Não porque cobrar imposto é bom. Na realidade, o imposto, não existe um tamanho exato de um imposto. Se o Estado desse tudo, perfeito, pode cobrar tudo de imposto. Mas, na realidade, o que a gente tem que começar é um processo de cidadania. As pessoas têm que ter noção de que faz parte de uma nova cultura, uma mudança mesmo de postura. É mudar de atitude. Mudar de atitude. Eu acho que o povo, a população mais carente do Brasil, durante centenas de anos, foi excluído desse direito de ser cidadão. E tem avançado muito lentamente. A forma de isso acontecer, a melhor forma é a educação. Mas a educação que passa também pela essa questão tributária. Porque as pessoas, aquilo que não lhes é cobrado, parece que é completamente gratuito. Então as pessoas não valorizam aquilo que é de graça, ou pelo menos aquilo que pensam que é de graça. Então nós temos que começar uma política de inclusão através de uma consciência. Não é que o prefeito vai começar a, aspas, explorar a sua população. Não, que sejam valores simbólicos. Que sejam valores simbólicos, que se cobre da forma que se deve cobrar das empresas que podem mais. Existe um princípio da progressividade que quem mais pode, paga mais. Mas a principal é você começar a criar uma estrutura e a cidade perceber que ela tem os próprios meios de favorecer seu próprio crescimento. É terrível você imaginar que num estado como o nosso, pobre como o nosso, nós poderíamos ter recebido 200, 300, são números aleatórios que eu estou colocando, 300 milhões a mais em favor da nossa população, porque nossas prefeituras do interior, a grande maioria, não pôde apresentar um projeto porque não tinha gente qualificada, ou se apresentou algum projeto, não tinha dinheiro próprio, que muitas vezes é a exigência do programa, para que ele dê uma contrapartida. Então, pelo fato da omissão de alguns dirigentes, muita gente continua passando fome, muita gente continua sendo levado a morar nas periferias, aumentando o número de favelas na nossa cidade de Fortaleza e levando pessoas à marginalidade. Agora, o Nilson, tem uma coisa interessante, quer dizer, apesar das dificuldades, a eficiência de gestão, por exemplo, a eficiência tributária, por exemplo, o Ceará aumentou a arrecadação sem aumentar imposto, praticamente, porque houve foi desoneração. Quer dizer, o secretário Mauro Filho, quando veio aqui apresentar, ele apresentou esse dado muito interessante. Quer dizer, o Ceará tem tido uma arrecadação crescente. E tem feito programas interessantes de desoneração de impostos, ou seja, a eficiência da máquina, não é, a fiscalização. Eu não vejo assim um reclamo de que está. Pelo contrário, é apenas a otimização da fiscalização com a nota online, etc. Me parece que. A criação de sistemas eletrônicos eles facilitam muito nossos sistemas de controle. Uma das coisas que a gente tem que deixar muito patente, o que faz a diferença sempre é o homem. Nós temos dentro da Secretaria da Fazenda quadros que estão entre os melhores do país e nós nos orgulhamos disso. É uma instituição centenária, secular, e a gente se orgulha da capacidade dos nossos colegas. Mas é fundamental dizer também o seguinte, você criar um sistema que aumente a base tributária, ou seja, mais pessoas pagando impostos, significa que esses impostos podem ser levemente ou suavemente diminuídos, de acordo, mas num movimento dinâmico de observação do que está acontecendo dentro daquela sociedade.
A política fiscal, a política de incentivo, a política de fomento, a política de ampliar impostos ou reduzi-los, é uma política que é usada no mundo todo. A Alemanha conseguiu. A Alemanha Oriental se desenvolveu, digamos, quando houve a União, desde 89, se desenvolveu de uma maneira maravilhosa. Porque havia um descompasso entre a ocidental e a oriental. Realidades completamente diferentes. E o povo da Alemanha Ocidental percebeu o quanto era importante investir nos seus irmãos para que chegassem num determinado patamar de igualdade. Esse é um dos grandes problemas. E hoje a Alemanha é o país mais robusto economicamente da Europa. E é um país que praticamente leva a comunidade europeia adiante. Né? Tem conseguido pela capacidade que tem. E nós temos que ter consciência que não se consegue construir governos ou países se não houver um sistema tributário. Não há no mundo lugar que se sustente sem alguma cobrança tributária. Então, é necessário. Podem até dizer que é um mal, que eu não acredito que o seja, mas podem até dizer que é um mal, mas é um mal necessário. A vida em sociedade exige isso. Perfeito. Então, essa dinâmica, quando a gente traz para o nosso estado do Ceará, que é um estado pobre ainda, porque tem secularmente os seus problemas, mas a diferença que o Ceará tem é o cearense, a qualidade desse cearense, a inteligência desse cearense, a dedicação desse cearense. Então, o que nós temos que fazer? Partir, favorecer, permitir que essa ampliação dos recursos do governo do Estado, que essa melhoria na nossa capacidade de tributação também possa se dirigir para os municípios. Porque muitas vezes o governo do Estado até tem um recurso, quer repassar o recurso, mas vai exigir uma contrapartida daquele município, uma organização daquele município, uma programação daquele município, um projeto. E muitas vezes os municípios não têm. Então, acaba se criando políticas que elas poderiam ser melhor qualificadas, podiam chegar mais próximo da população. Então, o Sintaf, vendo essa realidade, observando que a melhoria da qualidade de vida do cearense e da erradicação, ou pelo menos a diminuição de uma maneira mais rápida da pobreza aqui no estado do Ceará, passa por criações de estruturas tributárias. E como resposta a essa pesquisa que nós vamos apresentar aqui no dia 15, como você bem falou, nós, através... A pesquisa, ela se refere a quê mesmo? Ela faz a seguinte constatação. Os municípios no estado do Ceará que têm maior dependência dos repasses externos, ou seja... Tem menor capacidade de resolução de seus problemas, são os que não se organizaram. Não se organizaram, e aí a população sofre muito mais, porque na realidade precisa de estruturas de educação, estruturas de saúde, mas e uma série de outros benefícios sociais que possam melhorar e qualificar a vida dessas pessoas. Então, essa pesquisa vai ser apresentada, e nós temos os fazendários como conhecedores do que são, do sistema. A gente está juntamente com a Universidade do Parlamento, que é um grato surgimento aqui, uma coisa brilhante, essa criação da Universidade do Parlamento. A gente está fazendo um curso de pós-graduação em gestão pública municipal. Utilizando-se de quem? A grande maioria dos professores são servidores fazendários que criaram o processo dessa robustez, que você bem colocou, essa robustez de processo de arrecadação, de controles e de melhoria da capacidade do Estado em receber em gerar recursos para melhorar a vida do seu povo. Nilson, eu vou pedir aqui o intervalo e já a gente detalha mais o curso e também você fala daquelas experiências que vão ser realizadas, parecem 2 municípios, uma espécie de experiência piloto aí. Já você vai falar, perfeito, porque são 2 municípios do Ceará que têm problemas aí do IDH, o IDH muito baixo e, portanto, há uma necessidade de um olhar, não é, de focar, porque muitas vezes, e isso eu aprendi aqui com o Dr. Flávio, ele veio aqui, muitas vezes, em situação de extrema pobreza, como é a situação de algumas regiões do Ceará, como no Nordeste, a política pública tem que ser muito bem focada, porque se você não focar no estimular, aquela realidade é tão brutal que ela tem que ter um olhar especial, senão aquilo não vai caminhar adequadamente, vai sempre vai destoar da política mais geral que está sendo colocada. Não basta apenas gerar uma política para todos, mas focar especificamente aonde o problema é mais grave. Perfeito. Estou aqui com o Nilson Fernandes, é diretor do Sintaf, que é o Sindicato dos Fazendários,
E a gente está falando aqui de um curso de gestão pública municipal que será realizado pelo Sintaf, em parceria com a Assembleia, a Universidade do Parlamento e também o CAEM da Universidade Federal do Ceará. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já.